Imagine um fora da lei que, mesmo depois de morto, continuou a ser uma atração por mais de 60 anos. Esta é a inacreditável história de Elmer McCurdy, o ladrão que viveu como um fracasso, mas tornou-se famoso depois da morte. Queres saber como o corpo dele foi confundido com um manequim em Hollywood? Então fica por aí porque esta história é uma das mais bizarras do Velho Oeste. E se você gosta de lendas urbanas, casos bizarros, mistérios e muitas curiosidades, se inscreva no canal e já deixe seu like que o vídeo de hoje merece. O ano era 1976. Estava sendo filmado um episódio da série The Six Million Dollar Man, o Homem de 6 milhões de dólares. O episódio em questão era o Carnival of Spies, em que espiões alemães iriam esconder um sistema de mísseis dentro de uma atração do parque. Enquanto estavam se preparando para as filmagens, Chris Haynes e os membros da equipe começaram a conversar sobre uma visão bizarra, um boneco neon vermelho alaranjado pendurado em uma corda. Alguns achavam que era feito de papel machê, pois se movia com a menor brisa. Haynes olhou mais de perto e puxou o braço, fazendo-o não apenas cair, mas o braço se desprendeu do boneco deixando à mostra um osso humano. Haynes localizou um policial que estava no parque e lhe mostrou o cadáver. O departamento de homicídios foi chamado e o corpo foi retirado em uma maca, coberto com um lençol branco. Joseph Choi e o médico legista-chefe, Thomas Noguchi, começaram a realizar o que rapidamente perceberam ser uma segunda autópsia, conforme indicado por uma antiga incisão em seu peito. O corpo estava mumificado, o cérebro e os órgãos internos estavam duros como pedra, e foi descoberto que todo o corpo estava cheio de arsênico. O arsênico havia ganhado popularidade na era da Guerra Civil para a preservação prolongada de corpos, mas saiu de moda na década de 1930. Uma pequena depressão no peito sugeria uma ferida de bala, e logo foi encontrada evidência de uma bala de calibre 32 com verificação de gás. Essas balas foram usadas pela primeira vez em 1905 e descontinuadas na véspera da Segunda Guerra Mundial, restringindo ainda mais a idade do corpo. As notícias se espalharam rapidamente com a ajuda da imprensa, logo chegaram a uma cidade no interior de Oklahoma. Um historiador amador organizou encontros com outros homens que compartilhavam a paixão pela história, incluindo Fred Olds, o curador e administrador-chefe do Museu Territorial de Oklahoma. E eles tinham a impressão de que sabiam quem era a múmia da Casa do Terror. Um fora da lei chamado Elmer McCurdy, que havia sido abatido por lá em 1911 em um confronto com a polícia. E se o corpo realmente fosse de McCurdy, eles queriam trazê-lo de volta para casa em Oklahoma. Olds ligou para o escritório do legista em Los Angeles, onde o corpo estava, deixou uma mensagem e recebeu uma carta em resposta alguns dias depois. A carta continha 3 requisitos para o grupo garantir o corpo. Primeiro, eles precisariam reunir um grupo de especialistas para se juntar a Noguchi na identificação do corpo. Em segundo lugar, a liberação precisaria ser aprovada pelo médico legista do estado de Oklahoma. Em terceiro lugar, os homens de Guthrie teriam que pagar por um sepultamento adequado. O grupo concordou e, munidos de fotografias de McCurdy, além de conhecimentos sobre cicatrizes e até joanetes, chegaram a Los Angeles. A equipe utilizou a superposição, sobrepondo as poucas fotos de McCurdy com raios-x, encerrando o mistério de quem era a múmia left in the dark. Mas como é que um fora da lei de Oklahoma que morreu em 1911 acabou pendurado por uma corda dentro de uma casa de diversões em Long Beach, Califórnia, em 1976? Elmer McCurdy nasceu em 1880 em Washington, no estado do Maine, muito longe de Oklahoma e do Velho Oeste, onde ele passou seus últimos dias. A mãe dele era uma adolescente de 17 anos chamada Sadie McCurdy, que não era casada. Para poupá-la do constrangimento de ser uma mãe solteira, o irmão de Sadie, George, e sua esposa adotaram Elmer. No entanto, 10 anos depois, George morreu de tuberculose e Sadie reassumiu a criação de seu filho, decidindo informar ao pequeno Elmer que ela era, na verdade, sua mãe. Após toda essa reviravolta em sua vida com a perda do até então seu pai e com a descoberta da mãe que até então era sua tia, ele passou a ter um comportamento rebelde, que o levou a uma vida de crime e álcool,
começando brigas de bar aos 15 anos. Com a recessão americana, suas perspectivas de futuro foram diminuindo, então resolveu ir para o oeste. Ele trabalhou como encanador e minerador, antes de se juntar ao exército, onde desenvolveu uma paixão por explosivos, algo que levou consigo quando escolheu a vida de fora da lei. A questão é que, embora tenha aprendido algumas coisinhas por lá, ele nunca dominou completamente a técnica de explosivos. Certa vez ele tentou usar explosivos em um roubo, mas por ser um tanto quanto atrapalhado, usou uma quantidade muito grande. A explosão causada foi tão intensa que a prata no cofre se fundiu ao chão, e ele foi forçado a deixar tudo para trás. O último roubo de McCurdy foi um trem que supostamente continha $400 mil, mas McCurdy e seus comparsas roubaram o trem errado. Quando viram o erro cometido, se voltaram para o que podiam conseguir dos passageiros a bordo. No final, conseguiram roubar apenas um relógio, uma arma e uma pequena quantia em dinheiro, além de um pouco de uísque. Os bandidos se dispersaram e o condutor relatou o roubo no mesmo dia. Tendo o uísque como companhia, McCurdy chegou a um rancho onde viu um celeiro e, como estava embriagado, resolveu dormir por ali mesmo. Tempos depois, foi acordado por um grupo de xerifes do lado de fora ordenando que se rendesse. McCurdy disparou contra os policiais e começaram a trocar tiros, e ele foi baleado no peito e acabou falecendo. O corpo dele foi entregue pelos policiais para uma casa funerária em Oklahoma, onde Joseph Johnson era o diretor. Johnson deveria entregar o corpo de McCurdy aos parentes mais próximos, no entanto, não havia parentes próximos. Nesse caso, McCurdy deveria ter sido enterrado como indigente, mas Johnson viu uma oportunidade única. Johnson encheu o corpo de McCurdy com arsênico e o colocou em exibição em sua casa funerária, chamando-o de o bandido embalsamado ou o bandido que não queria desistir. Dizem que Johnson cobrava 5 centavos por uma exibição, com a moeda sendo colocada na boca de McCurdy. Supostamente, dentro de 6 meses após ser embalsamado, o corpo era capaz de ficar em pé sozinho, e em um determinado momento, os filhos do Sr. Johnson colocaram patins nos pés de McCurdy e empurraram o corpo para assustar outras crianças. Por 5 anos, McCurdy ficou em exibição na Johnson Funeral Home, onde supostamente milhares vieram vê-lo, enquanto Johnson aparentemente recusou muitas ofertas de pessoas que desejavam comprar o fora da lei morto. Em outubro de 1916, Charles Patterson recebeu seu irmão, James Patterson, e seu grande show de carnaval Patterson na cidade de Arkansas, no Kansas, a apenas 70 quilômetros de onde o corpo de Elmer estava. Charles era um vendedor viajante e sabia do interesse de seu irmão por curiosidades humanas, então é provável que ele estivesse ciente do bandido embalsamado. Esse chamado carnaval eram típicos nos Estados Unidos, onde eles reuniram várias atrações e coisas bizarras para se apresentar de forma itinerante. Certo dia, o Sr. Johnson recebeu uma ligação de um senhor, Aver, que afirmava ser irmão de McCurdy e que ele, junto com um amigo, o Sr. Wayne, viria para reivindicar o corpo. Não está claro se esses dois eram os irmãos Patterson ou amigos deles, mas com a total aprovação do xerife e do advogado do condado, a dupla conseguiu o corpo. Disseram que iriam dar um enterro decente para o seu querido irmão, mas o descanso de Elmer McCurdy não estaria tão próximo. Não se passaram 2 semanas até que McCurdy estivesse em exibição no grande show de carnaval Patterson, anunciado como o Foragido de Oklahoma. McCurdy viajou mais milhas morto do que quando esteve vivo e, em 1922, fazia parte do Museu de Cera do Crime em turnê de Louis Sonney. As principais exposições de Sonney eram manequins de cera de famosos fora da lei do oeste, mas aqui, McCurdy, o verdadeiro, recebeu um quarto só para ele, onde Sonney encantava os visitantes com os crimes do fora da lei falecido. Na década de 60, Don Sonney, filho de Louis Sonney, havia herdado o negócio da família, a Sonney Amusement Enterprises, mas agora o corpo envelhecido acumulava poeira no armazenamento. Em 1968, Sonney entregou o conteúdo a Don Crysdale, que em 1971 assinaram um contrato de locação de 1 ano no Pike, um parque de diversões centenário em Los Angeles, onde montaram uma casa assombrada com figuras de cera. Aqui, McCurdy estava montado em um caixão com um dispositivo para fazê-lo se contorcer.
Quando fiz um furo no pé dele, saiu um líquido amarelo, quase pegajoso na broca. Lembrou-se Crysdale mais tarde. No ano seguinte, o casal havia sido inadimplente com o contrato de locação, e os bens foram confiscados pela Long Beach Company. McCurdy foi mantido por uma razão ou outra no armário de Ray Scott, um eletricista do Pike, onde ficou por cerca de um ano até que o Pike decidiu reformular a atração chamada Laugh in the Dark, um tipo de casa do espanto onde misturava coisas engraçadas e bizarras. Scott pintou o corpo de Elmer McCurdy de um chamativo laranja avermelhado e o colocou lá em meio a outras atrações com uma corda no pescoço. O verdadeiro cadáver humano ficou pendurado, assustando casais que pensavam que era apenas um boneco, por 4 anos, até que Chris Haynes, de O Homem dos 6 milhões de dólares, arrancou seu braço. E assim o corpo de Elmer McCurdy foi descoberto pelas autoridades, e após todos esses anos sendo explorado, então conseguiu ter, enfim, um sepultamento digno. Em 22 de abril de 77, ele finalmente foi sepultado em um cemitério de Summitville, em Guthrie, Oklahoma. O cortejo fúnebre contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas, e que ele descanse em paz. Se você curtiu o vídeo e se interessou por casos bizarros como esse, então fique ligado no canal. No mês de Halloween iremos trazer histórias chocantes e assustadoras. Muito obrigado pela sua audiência, e eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o canal e deixar seu like. Valeu, pessoal!